Lost era um curandeiro inútil que não pegava ninguém até que uma princesa entediada decidiu formar um grupo com ele. No entanto, depois que ele desbloqueia uma habilidade super poderosa para salvá-la durante uma missão, ela fica obcecada com seu grande atributo e se curva para agradecê-lo todas as noites. Tudo começa com Lost procurando por novos companheiros de equipe na guilda. Quando Narcina de repente se oferece para se juntar ao seu grupo, a guilda inteira congela em choque, perguntando-se por que ela iria querer se associar a ele. De repente, a recepcionista da guilda, Amherst, a puxa para o lado e explica que Lost é o aventureiro mais inútil de toda a cidade, porque apesar de passar a vida toda como curandeiro, ele ainda só usa o feitiço de cura básico. No entanto, Narcina diz que decidiu se juntar ao grupo dele há muito tempo, então ela caminha até Lost novamente e pede a ele para formar um grupo com ela, e Lost aceita. Após ser registrado por Amherst, Lost decide levar Narcina ao labirinto. Narcina pergunta se está tudo bem porque ela é uma iniciante, mas Lost garante a ela que os primeiros níveis são fáceis de limpar, mesmo para um novato. Depois que eles entram no labirinto, ela diz a ele para ficar para trás já que ela é uma artista marcial, mas ele se pergunta se ela realmente consegue se defender. Logo depois, Narcina usa um grupo de goblins para aquecer os punhos, surpreendendo Lost, que inicialmente pensou que ela era apenas uma feminista delirante. Depois que seus corpos se desintegram, ela fica animada para coletar suas primeiras pedras mágicas, mas ele explica que pedras de goblins são quase inúteis, já que mal contêm magia. Ele então sugere que eles continuem procurando por monstros, mas de repente avistam um orc, então ambos encontram um lugar para se esconder antes que ele diga a ela que é incomum para orcs estarem tão alto no labirinto. Ao ouvir isso, Narcina fica animada para lutar contra ele e promete a Lost que ela consegue se virar, então ele lhe dá permissão. No entanto, depois de ser atingida pelo porrete do orc, ela é arremessada contra uma parede e se prepara para uma viagem ao além. Surpreendentemente, Lost derrota o orc com um único ataque e quando Narcina pergunta sobre isso, ele afirma que foi apenas um golpe de sorte. Ele então cura o corte dela e sugere voltar, já que já encontraram uma pedra valiosa, mas ela insiste em derrubar mais alguns monstros. Mais tarde eles voltam à guilda para trocar as pedras, mas Amherst imediatamente reconhece a pedra do orc e exige saber por que ele a levou tão fundo no labirinto. Lost rapidamente explica que estavam apenas nos níveis da superfície e não esperavam ver um orc, e depois que Narcina o apoia, Amherst lhes diz que ela tem recebido relatórios sobre monstros de alto nível aparecendo na superfície. Depois que ela avalia as pedras e lhes entrega o pagamento, Lost leva Narcina até uma pousada local e pede ao proprietário 2 quartos, o que chateia Narcina porque ela queria desesperadamente mostrar a ele seu outro conjunto de habilidades na cama. Em seu quarto, ela relembra a noite em que sua carruagem foi atacada por goblins há vários anos. De repente, Lost veio em seu socorro, curou suas feridas e a tratou com gentileza. Então ela prometeu ficar mais forte para que pudessem começar um grupo juntos. Ela então passou os anos seguintes aperfeiçoando suas artes marciais, até que ouviu que ele foi dispensado por seu grupo e decidiu se juntar a ele. Depois de ficar um pouco chateada por ele não se lembrar dela, ela se pergunta por que todos na cidade pensam que ele é um vagabundo, porque ele é realmente super poderoso. Em um sonho mais tarde naquela noite, Lost relembra o dia em que seu grupo anterior tentou derrubar uma poderosa Hydra. Enquanto ele tentava curar as feridas de Saberia, Margulis continuava chamando-o de inútil e ordenou a uma garota chamada Armia que lançasse qualquer feitiço de ataque que tivesse na Hydra. Depois que ela falhou em sequer arranhá-la, Margulis fugiu para se salvar, deixando Lost para carregar Saboria sozinho. Pouco depois disso, eles o demitiram do grupo e disseram que ele era a razão pela qual não conseguiam derrotar a Hydra. Quando ele tentou se defender, eles decidiram fazer uma votação, e Armia, que ainda estava aterrorizada com Margulis, também culpou Lost para se salvar. Depois de acordar e perceber que ainda não superou a traição, Lost também relembra o dia em que se juntou a um grupo antigo e foi usado como isca para atrair um monte de orcs. Ele mal conseguiu sobreviver ao ataque, mas no caminho para casa, ele viu uma garotinha se escondendo de um grupo de goblins que acabara de atacar sua carruagem. Sem pensar 2 vezes, ele correu para ajudar e continuou lutando contra os goblins até desmaiar. Minutos depois, ele acordou e viu que uma unidade de cavaleiros já havia aparecido para lutar contra o resto dos goblins, então ele procedeu a curar a garota antes de contar a ela sobre o que aconteceu no labirinto. Depois de chorar por ele, ela prometeu se tornar uma aventureira para que pudessem começar um grupo juntos, mas ele estava convencido de que ela estava apenas um pouco animada demais. No entanto, o entusiasmo dela o fez sentir-se otimista em se tornar um aventureiro novamente. Então ele encontrou um mentor e passou meses treinando em várias outras habilidades, já que sua capacidade de cura era basicamente inútil. Após sua viagem pela memória, Lost recupera sua empolgação ao perceber que nunca teria começado seu próprio grupo com Narcina, se não tivesse salvado a garotinha naquela noite.
No dia seguinte, Narcina o acorda para que possam tomar café da manhã juntos, e assim que terminam, ele a leva a um círculo de teletransporte no labirinto, e explica como um poderoso mago os criou muitos anos atrás para facilitar a viagem pelos níveis. Quando ela pergunta por que não tem mais círculos na cidade, ele diz a ela que a magia de teletransporte foi perdida anos atrás, então eles só usam o que restou no labirinto. Momentos depois, eles usam o portal para alcançar o nível médio, mas Lost avisa para ter cuidado porque os monstros são muito mais fortes do que os orcs e goblins comuns. No momento seguinte, Narcina avista um Leek e imediatamente tenta atingi-lo, mas ela passa direto por ele. Então Lost explica que ele tem um corpo corpóreo, já que os olhos dela aparentemente não conseguem processar informações básicas. Ele então sugere voltar, mas ela ainda insiste em atacar e diz que consegue lidar com isso. Então ele decide confiar nela e usa a si mesmo como isca para atrair o Leek. Assim que ele se aproxima o suficiente, Narcina canaliza Prana, uma energia espiritual que vive em todos os corpos humanos. Depois de derrubá-lo com sucesso, ela tenta celebrar, mas percebe que se machucou no processo. Então Lost corre e usa uma pedra mágica especial para aprimorar sua habilidade de cura. Depois eles voltam à guilda e trocam a pedra líquida antes de sair para encontrar um lugar para jantar. No caminho, eles notam dois aventureiros lutando. Então Lost explica que muitos aventureiros ruins começaram a se mudar para a cidade recentemente, dificultando para o aventureiro comum e honesto realizar suas missões regulares. No restaurante minutos depois, Narcina pergunta por que há várias torres cercando a cidade sem pontos de entrada. Mas Lost também diz que não tem ideia, porque nem mesmo os construtores sabiam quem os contratou. Ele então diz que teria sido melhor se tivessem construído muros em vez disso. Mas Narcina diz a ele para não se preocupar com invasores, porque ter uma população inteira de aventureiros significa que eles podem lidar com qualquer ameaça com facilidade. Depois de comer, ambos voltam para o hotel, e depois de ficar com muito medo de perguntar se eles podem finalmente dormir juntos, Narcina pula em sua cama frustrada, enquanto Lost continua se sentindo feliz por agora ter seu próprio grupo. No dia seguinte, Margulis apresenta uma nova curandeira chamada Lyra, a Saberia e Armia, antes de dizer que eles finalmente têm uma chance contra a Hidra. Algumas horas depois, eles encontram a Hidra dormindo, e depois de ver que ela ainda não curou a cabeça, eles conseguem cortá-la. Margulis diz a Lyra para atacá-la com ele para que Armia e Saberia possam se aproximar sorrateiramente. Quando ela o chama de louco por pensar que uma curandeira pode atacar uma Hidra de frente, tanto ele quanto Saberia dizem a ela para parar de reclamar porque Lost foi quem realmente cortou a primeira cabeça. Isso surpreende Lyra, mas depois que ela lhes diz que deveria ser impossível para uma curandeira ter habilidades de combate tão altas, Margulis a ignora e diz a Saberia para atacar com ele em vez disso. Enquanto isso, Lost e Narcina acabaram de trocar outra pedra valiosa de um monstro de nível médio, então Amherst sugere conseguir um novo membro para o grupo, para que possam lidar com monstros mais fortes. Ela também sugere que eles consigam uma casa juntos, em vez de gastar tanto dinheiro na pousada, e provoca a ideia de usar sua nova base para finalmente se divertir. Infelizmente, as células cerebrais antiquadas de Lost o impedem de aproveitar a oportunidade e apenas o lembram da noite em que ele passou dormindo em um armário na casa que Margulis comprou para o grupo. Depois de se desculpar por todo o abuso que ele sofreu, Amherst decide contar a eles o que aconteceu com Margulis mais cedo. Enquanto isso, ele descarrega sua frustração em uma mesa e pergunta por que eles não conseguem simplesmente derrotar uma Hidra. Lyra então diz que é porque ele continua tolamente atacando-a sem nenhum plano real e diz a ele para calar a boca para que ela possa se concentrar em curar Armia, que acabou servindo como escudo de carne deles novamente. Enquanto Armia agradece pela ajuda, Margulis diz a Saberia que demitir Lost foi na verdade um erro porque ele sempre os ajudou durante missões difíceis, ao contrário de Lyra. Saberia então pergunta se ele tem um plano para trazer Lost de volta, mas ele diz que não deveria ser um problema, já que qualquer aventureiro comum ficaria feliz em ter uma chance de trabalhar no grupo deles. Na manhã seguinte, Armia acorda e agradece a Lyra por ter cuidado dela a noite toda. Lyra então diz que não foi nada demais e começa a abrir as persianas antes de perceber que Margulis e Saberia já foram embora. Na mesma época, Amherst ouve Margulis dizendo a Lost para se juntar ao grupo dele novamente, então ela conta a Narcina. Enquanto ambas observam, Lost tenta dizer a Margulis que não é tão simples assim, mas Margulis continua tagarelando sobre como sua vida será incrível assim que ele se juntar a eles novamente e até oferece aumentar seu pagamento. Assim que Lost tenta agradecê-lo, Narcina corre entre eles e diz a Margulis para esquecer a ideia de tê-lo de volta, mas Margulis diz a ela para sair do caminho porque Lost já se decidiu. Lost então explica que estava apenas sendo educado antes de dizer a Margulis que ele já começou um novo grupo com Narcina. Ao ouvir isso, Margulis acusa Narcina e Amherst de usar as habilidades de Lost para seu próprio lucro.
Mas então Lost agarra o braço dele e promete dar um jeito em seu cérebro deficiente em nutrientes da próxima vez que ele tentar atacar Narcina. Depois que ele sai furioso com Narcina, Margulis imediatamente começa a pedir por um guerreiro para se juntar ao seu grupo, e diz que eles vão derrubar a Hydra a todo custo. Então, uma versão de segunda mão de Zoro chamada Sig aparece para aceitar sua oferta. Margulis imediatamente dá uma olhada rápida para ter certeza de que ele não é um impostor antes de sacar sua espada de repente para testar sua habilidade. Amherst imediatamente o lembra que lutar é proibido entre aventureiros, mas ele afirma que é apenas uma sessão rápida de sparring e avança. No momento seguinte, Sig o desarma, e depois de tirar um momento para lamentar sua dignidade despedaçada, Margulis decide aceitá-lo como substituto de Lost. Horas depois, Narcina ouve alguém batendo na porta de Lost e fica surpresa quando vê Sheila. No entanto, quando Lost abre, Sheila explica que um convidado está esperando no pub, e também diz a Narcina para se juntar a ele. Minutos depois, Armia e Lyra o agradecem por aparecer, antes que Armia comece a se desculpar por não ter reconhecido sua força a tempo. Ela explica ainda como Margulis tem estado obcecado em derrotar a Hydra. E depois que Lyra também reclama do fato de que ele ainda não conseguiu o antídoto, Lost percebe que eles o querem de volta no grupo, e pergunta se Margulis não lhes contou o que aconteceu mais cedo. Nesse momento, Narcina pergunta a Armia por que ela está se esforçando tanto por Margulis, apesar de tudo o que ele a fez passar. E depois de concordar que ele é um sujeito vil, inútil e que só se importa consigo mesmo, ela diz que não pode simplesmente abandonar o grupo depois de tudo o que passaram. Ao ouvir isso, Narcina surta e pergunta se seu espírito de lealdade estava tirando uma soneca quando Lost foi chutado para fora. Armia então explica que ela era muito ingênua para saber o quão ruim Margulis realmente era, e procede a tocar seus corações com suas lágrimas. Felizmente funciona, e Lost decide perdoá-la, mas ele ainda se recusa a voltar para o grupo. No momento seguinte, a mãe de Cielo traz um buffet inteiro para alimentar Armia, e diz que todos podiam perceber que ela não estava comendo comida de verdade. Enquanto ela se empanturra, Lost e Narcina puxam Lyra para o lado para perguntar se ela consegue fazer Armia sair do grupo. E depois que Lyra diz que já tentou, Lost relembra quando Margulis a chamou de curandeira inútil, e sugere que ela também saia porque ele definitivamente não vai dar a ela nenhum tratamento especial. Depois de recusar e dizer que não pode deixar a Armia sozinha, eles voltam para casa e ficam surpresos quando Margulis apresenta Sig. No entanto, Lyra de repente o reconhece e espera Margulis voltar para dentro antes de perguntar por que ele está vestido como um herói de festa de aniversário. Sig então afirma não saber quem ela é, mas depois que ela menciona o verdadeiro dono de sua espada, ele sai do personagem e implora a ela para manter sua verdadeira identidade em segredo. Pouco depois disso, Lost sai com Narcina para uma nova missão, mas ele para no caminho para olhar os pântanos onde Margulis acabou de entrar para enfrentar a Hydra novamente. Muito mais tarde, Narcina derrota um grupo inteiro de orcs sozinha, então Lost sugere fazer uma pausa, mas ela diz que pode continuar. No momento seguinte, sua barriga começa a implorar por misericórdia, então Lost decide pelo menos almoçar antes que eles continuem. Alguns minutos depois, eles preparam a comida da mãe de Sheila. E enquanto comem, Lost explica o quão perigosas as hidras realmente são. Isso faz Narcina ficar preocupada, mas então ele explica ainda que há uma tonelada de pesquisa sobre como derrotá-la, porque ao contrário de outros monstros poderosos, ela é relativamente comum. Ele também diz a ela o quão mortal seu veneno pode ser quando usado contra humanos, mas então ela fica preocupada com a segurança de Armia novamente. Lost então garante a ela que eles ficarão bem, porque embora Margulis nunca ouça conselhos, ele é na verdade um espadachim altamente habilidoso. Depois que ele elogia a velocidade e os ataques inteligentes de Saberia também, Narcina diz a ele para parar de elogiar os perdedores que o deram como certo. Momentos depois, ele decide continuar caçando monstros, mas então ela reclama de lutar apenas no labirinto, e sugere ir para os pântanos em vez disso. Até então, Margulis e Sig conseguiram desferir golpes brutais na Hydra, mas depois de pular para arrancar uma de suas cabeças, Sig de repente puxa sua espada para trás e diz a Margulis para dar o golpe final, para que ele possa receber todo o crédito como líder do grupo. Depois de fantasiar sobre sua aura sendo restaurada, Margulis avança e é arremessado para longe em um instante. Apesar disso, Saberia afirma que ele realmente parece atraente quando avança para a batalha como um homem das cavernas com morte cerebral, e agradece a Lyra por curar seu ombro antes de correr de volta. Pela primeira vez em muito tempo, eles finalmente começam a dominar a Hydra, mas então ela de repente arremessa uma grande rocha em Armia e paira sobre ela para induzir um nível de medo que a deixa inconsciente. Nesse momento, ela começa a drenar mana do corpo dela e da área circundante. E depois de dar uma olhada, Lyra lhes diz que ela está prestes a se transformar em algo muito mais forte do que eles já tiveram que lidar.
No momento seguinte, ela regenera todas as cabeças que eles já cortaram e cresce muito mais. Então Sig diz a Lyra para se concentrar em curar Armia antes de sugerir que eles recuem para a segurança. Apesar de claramente estarem em desvantagem, Margulis ainda insiste em atacá-la e usa a mesma carga tola de sempre. Para a surpresa de absolutamente ninguém, sua espada se estilhaça no impacto. Mas assim que a Hydra tenta nos salvar de suportar mais de sua estupidez, Lost pula para salvá-lo e une forças com Narcina e Sig para empurrar a Hydra para trás. Sig então o informa sobre a condição de Armia, então ele corre para o lado dela e ativa sua habilidade de cura. Lyra então diz que pode ser inútil, porque ser uma maga significa que ela é resistente à magia externa, então ele começa a sobrepor o feitiço de cura para superar a resistência dela. Lyra fica surpresa com isso e pergunta como ele está casualmente sobrepondo um feitiço de cura já poderoso. Mas Margulis e Sabria dizem a ela para relaxar porque ele usava isso o tempo todo neles. Depois que Armia acorda para agradecê-lo e adormece novamente, Sig diz a Lost que a Hydra parece atraída por ele. Então Lost decide se juntar à luta, mas diz a Lyra para recuar se ficar muito perigoso. Saberia e Margulis, por outro lado, decidem ficar de fora desta. Então Narcina e Lost começam enfraquecendo uma de suas cabeças antes que Sig a corte completamente. Margulis então pergunta por que sua espada não quebrou. E depois de dizer que obviamente não é algum metal velho repintado como o dele, Lyra explica ainda que é na verdade uma espada mágica, fazendo Margulis ficar muito mais curioso, porque nenhum aventureiro comum deveria ter acesso a uma espada tão poderosa. No momento seguinte, Narcina perde o equilíbrio ao tentar atacar, então a Hydra a atinge com força, deixando-a atordoada. Lost então vê que ela está mantendo refém para atraí-lo para um contra um, então Sig decide recuar. Como esperado, Lost acaba caindo no chão como Narcina e desmaia ao tentar alcançá-la. No entanto, nesse momento, um misterioso velho percebe uma mudança na energia cósmica e fica preocupado. Nesse exato momento, Lost se levanta com sua lâmina e de repente libera uma aura poderosa antes de obliterar completamente a Hydra em segundos e desmaiar de repente. Minutos depois, Narcina finalmente o acorda. E depois que ele verifica a Armia, Margulis retoma seus elogios e diz que eles finalmente conseguirão derrotar o Mestre do Labirinto com a ajuda de Lost. Depois que Sabria o lembra que ninguém conseguiu encontrar o Mestre do Labirinto, Lost tenta dizer a Margulis que ele ainda não vai voltar para o grupo. Mas então Margulis diz a ele para não se preocupar com nada e promete dividir o pagamento entre os três. Naturalmente, Lost fica confuso e pergunta se ele de repente teve amnésia. Mas Margulis insiste que Sig, Armia, Narcina e Lyra eram todos inúteis, o que significa que eles não receberam absolutamente nada depois que trocarem a pedra. Lost então os lembra que Armia ainda está inconsciente por causa do golpe feio que ela levou. Mas então Saberia diz a ele para aceitar que ela já pode estar a caminho dos céus, já que não acordou. Margulis também insiste que dar a ela qualquer coisa seria inútil e também diz que eles podem até vendê-la para um daqueles ricos pervertidos, mas isso finalmente faz Lost perder a cabeça. Felizmente, Narcina acerta o golpe primeiro, e quando Margulis os lembra que atacar um aventureiro é uma ofensa punível, todos agem como se nada tivesse acontecido. No entanto, Saberia promete delatar Narcina, mas então Sig diz a ela que o verdadeiro crime foi a conspiração deles para vender Armia. Ele então promete garantir que eles sejam punidos e finalmente revela que ele é na verdade um representante da guilda da capital real. Na guilda, muito mais tarde, ele explica que foi enviado para investigar o aumento da atividade criminosa entre aventureiros, e por alguma razão, Margulis e Saberia estavam no topo da lista, daí sua decisão de se juntar ao grupo deles. Ele então decide puni-los revogando suas licenças e sujeitando-os a uma vida de trabalho forçado. Enquanto ambos começam a implorar por uma segunda chance, Lost pede a Sig um momento de seu tempo, então ambos saem. Lost então explica como Margulis e Saberia, que inicialmente começaram como qualquer outro aventureiro, gradualmente se desviaram do caminho, e implora a ele para lhes dar uma chance de se redimirem. Depois de ouvi-lo, Sig decide poupá-los, com a condição de que se mudem para bem longe da cidade, e depois que eles fogem, ele diz a Amherst que é melhor do que revogar suas licenças, assim eles podem sempre ficar de olho neles. Horas depois, ele pede a Lyra para formar um novo grupo com ele e concorda em deixar a Mia entrar também, antes de dizer que ainda tem muitas investigações a fazer sobre os aventureiros locais. Um deles é Lost, pois ninguém deveria andar por aí com os poderes que ele demonstrou antes, de forma tão despreocupada. No dia seguinte, Sig conta a Lost e Narcina sobre o novo grupo durante o café da manhã. Então Lost pergunta a Armia se ela ficará feliz com eles. Ela então responde que é a única forma de agradecê-los, a única maneira. E depois que Lyra lhe diz para parar de pensar que lhes deve lealdade, Lost lhe deseja boa sorte,
Em seguida, Narcina pergunta se ele já tinha planos para o dia, então ele a lembra que eles nunca conseguiram trocar a pedra mágica da Hidra. Nunca. Ele então sugere que eles aceitem uma missão de verdade, em vez da incursão habitual no labirinto, para que ela possa ganhar mais experiência. Isso faz o coração de Narcina falhar, então ela corre à frente para esconder suas emoções, para não as mostrar. Na guilda, vários minutos depois, eles notam os olhares intensos de outros aventureiros e percebem que já ouviram falar da épica derrubada de Lost. Ele então puxa Narcina para o lado e lhe diz que eles provavelmente estão de olho na Pedra Mágica, com certeza. No momento seguinte, um aventureiro chamado Marnell se aproxima deles com seu grupo. No entanto, depois de perceber que seus rostos horríveis o estão deixando tenso, Marnell lhes diz para irem embora, para que se retirem dali. Ele então pede desculpas a Lost por não ter feito nada enquanto Margulis e Sabria o abusavam por anos. Depois de também se desculpar por falar pelas suas costas e admitir que todos estavam errados por não ajudar, Lost tenta impedi-lo, tenta pará-lo, mas Narcina perde a cabeça e diz que eles deveriam ter se arrependido há muito tempo. Marnell então pergunta se eles podem fazer algo para ganhar seu perdão, então ela lhe diz para passar 3 dias de joelhos pedindo desculpas, sem parar. Marnell fica chocado com isso e diz que ela está pedindo um pouco demais, mas ela surta e diz que ele deveria ser grato, pois a punição mal cobre todos os anos que Lost passou sofrendo, todos os anos de dor. Felizmente, Lost a impede e diz a Marnell para parar de pensar que ele é agora um herói superpoderoso, pois ainda só consegue usar um feitiço de cura. Ele então aceita as desculpas de Marnell antes que levem a pedra para Amherst para uma avaliação, para que ela a examine. Depois de dar uma boa olhada, Amherst fica chocada e diz que nunca esperou ver uma pedra de Hidra mutante. Narcina então pergunta se a mutação reduziu seu valor, mas Amherst explica que, na verdade, a multiplicou, pois a Hidra absorveu uma quantidade absurda de mana para completar sua mutação, uma quantidade imensa. Ela também os lembra que não havia nada de normal no que aconteceu, pois nunca deveria ter havido tanta mana fora do labirinto. Depois de também dizer que houve muito mais relatos sobre monstros de nível médio vagando perto da superfície, Narcina pergunta por que uma unidade especial não foi enviada para investigar, para averiguar a situação. Nesse exato momento, o gerente da guilda, Hanson, aparece e os chama para seu escritório para conversar sobre o assunto. Após ler o relatório minutos depois, ele diz a Lost que a guilda está ocupada demais, lidando com coisas importantes para investigar isso, para se aprofundar. Lost então insiste que poderia ser um problema sério, e pede que ele emita um aviso a todos os aventureiros, mas Hanson lhe diz para sair da cidade se ele realmente se sente ameaçado. Minutos depois, Narcina perde a cabeça e pergunta por que ele foi tão hostil, mas Lost lhe diz para não se preocupar com isso, para não se importar. Amherst então lhes diz para não darem atenção, pois Hanson se tornou um perfeccionista hostil depois que foi colocado no comando da guilda. Lost então pergunta se há alguma missão disponível, então Amherst lhes entrega todas as que estão disponíveis, todas elas. Quando Narcina vê uma missão de caça-monstros e fica animada para aceitá-la, Amherst lhes diz para desistirem, pois o monstro em questão é uma fênix. Depois que ela explica que ambos são fracos demais para derrubá-la e diz que precisam de um guerreiro, um mago e outro curandeiro, ambos ficam animados novamente e imediatamente saem para encontrar Sig, para se reunir com ele. Ao ouvir sobre a missão, ele para um momento para pensar, mas então Lyra lhe diz que seria a oportunidade perfeita para aprender mais sobre Lost. Então ele concorda. Armia então pergunta se eles realmente a querem como parte da equipe depois que ela traiu Lost, mas ele lhe diz para não se preocupar com isso, já que ela já se desculpou, já pediu perdão. Depois que todos passam o resto do dia reunindo suprimentos, Lost diz a Narcina que eles ainda precisam comprar remédios, caso alguém sofra uma queimadura durante a missão. Depois de elogiá-lo por estar sempre tão preparado, ela de repente para pensar, mas então uma senhora aleatória de maiô a abraça de repente por trás, de forma inesperada. Narcina imediatamente tenta remodelar o nariz da mulher, mas a senhora rapidamente pula para trás. Narcina então percebe que é Hamla, uma aventureira que empunha chamas, com seios que desafiam a lei da gravidade, que a ignoram completamente. Depois que ela adivinha que seu pai enviou Hamla para procurá-la, Hamla admite e pergunta pelo sujeito feio que ela deixou o lar para encontrar. Nesse exato momento, ela avista Lost e o reconhece. E depois que ele também a chama de mestra, Narcina congela em choque, completamente paralisada. Em um restaurante minutos depois, Lost explica que Hamla o havia treinado anos atrás, antes de perguntar a Narcina como eles se conheciam. Depois que Narcina diz que Hamla é uma velha amiga de seu pai, Hamla lhe diz para sair para que possam conversar a sós, sem interrupções. Mas ele se recusa, e diz que ela provavelmente está tentando levar Narcina de volta para casa contra a vontade dela. Ao ouvir isso, Hamla ameaça atacá-lo, mas ele ainda se recusa a sair. Então ela atira uma pequena bola de fogo em sua cabeça, um projétil flamejante. Depois que ele a evade facilmente, ela decide deixá-lo ficar e pergunta a Narcina por que ela de repente fugiu de casa. Narcina então diz que sabia que seu pai não teria aprovado seu sonho de se tornar uma aventureira, de forma alguma.
Depois de dizer que também queria estar com Lost, ela se impede de explicar como enviou Stalkers para observar cada movimento dele, até que Margulis o demitiu, que foi quando ela finalmente fugiu de casa para encontrá-lo, para se reunir com ele. Quando Lost de repente diz que ela tem que voltar para casa e obter a aprovação de seus pais, ela fica chateada e pergunta se ele não a quer mais por perto. Ele então tenta explicar, mas ela diz que seu pai nunca a permitirá retornar, pois ele definitivamente não a quer lutando contra monstros perigosos, de jeito nenhum. Nesse instante, Ramla diz que seu pai, na verdade, não se importa se ela se tornar uma aventureira, mas ele estava apenas preocupado com a forma como ela de repente fugiu para ficar com um estranho que ele nunca havia conhecido. Depois de prometer fazê-lo entender que Lost não é um sujeito qualquer, ela envia Lost para pegar bebidas, e lembra a Narcina que Lost era uma vez um ninguém fraco e inútil, um completo zero. Narcina então insiste que ele mudou muito desde então e explica como ele a ajuda desinteressadamente a aprimorar suas habilidades sempre que tem chance. No momento seguinte, ela começa a chorar copiosamente e diz que ainda não conseguiu retribuir tudo o que ele fez, tudo mesmo. Ramla então concorda que ele se tornou muito mais forte do que o fraco que ela treinou e diz a Narcina para passar mais tempo com ele, pois ele mudou por causa dela. Depois, ela inicia sua verdadeira missão, que é investigar Mist, o mestre da guilda que entregou todas as suas responsabilidades a Hanson, todas elas. No início do dia seguinte, Lost e Narcina se encontram com os outros para iniciar a missão Fênix. Minutos depois, eles alcançam um nível médio através de um portal e Narcina imediatamente começa a procurar pela Fênix, a ave lendária. Então eles a lembram que ainda é tecnicamente um pássaro, o que significa que provavelmente só fica em áreas com muito espaço. Quando finalmente localizam uma grande clareira bem dentro do labirinto, Lyra diz que o ninho deve estar perto, pois a informação que receberam da guilda menciona um espaço com uma descrição similar, muito parecida. Sig então lhes diz que eles podem encontrar muito mais itens do que em outras regiões do labirinto, pois nenhum outro aventureiro conseguiu passar pela Fênix, tornando esta uma região inexplorada, totalmente virgem. No momento seguinte, Lost pega uma pedra e a joga para atrair a Fênix. Ele então tenta explicar o quão territorial ela é, mas ela de repente voa para atacar, então todos se posicionam, prontos para a batalha. Enquanto isso, Amherst vê Ramla entrando na guilda e imediatamente corre para recebê-la. Surpresa, Ramla pergunta se eles costumam glaze todos os seus convidados, e depois de afirmar que valoriza todos os convidados, Amherst examina de perto todos os valiosos itens mágicos no corpo de Ramla para ter certeza de que são reais antes de retomar a festa de glaze, a inspeção. Ramla então pede para ver o mestre da guilda, mas isso pega Amherst de surpresa. Então ela para um momento para pensar antes de perguntar a Ramla se ela tem um compromisso com ele. Depois que ela diz não, Amherst pergunta se são parentes ou velhos amigos, mas Ramla mais uma vez diz não e explica ainda mais que na verdade ela quer matá-lo, quer acabar com ele. Ao ouvir isso, Amherst abandona a encenação e pergunta se ela tem um parafuso a menos na cabeça. Enquanto ela começa a fazer um escândalo, Ramla decide incendiar o lugar todo, mas Hanson a impede no último momento e diz a Amherst para tomar cuidado com o que fala, pois Ramla poderia facilmente reduzir a guilda inteira a cinza se quisesse, sem esforço. Enquanto ele leva Ramla para seu escritório para conversar, Narcina percebe por que enfrentar a Fênix era algo tão importante, pois nenhum deles conseguiu acertar um único golpe nela. No momento em que ela diz que eles têm pelo menos algum tempo para elaborar uma estratégia real, ela atira uma bola de fogo bem em sua direção, então Lost a empurra para fora do caminho, a salvando. Ele então explica que não é apenas uma bomba relógio voadora e diz que eles precisam evitar as bolas de fogo a todo custo. De volta ao escritório de Hanson, Ramla menciona os relatórios recentes sobre monstros do labirinto e depois que ele explica a conversa que teve com Lost no outro dia, ela pergunta por que ele não fez nada sobre o recente aumento de delinquentes se mudando para a cidade, para a área urbana. Ela também pergunta sobre as estranhas torres que cercam a cidade, mas Hanson afirma não ter ideia do que ela está falando, então ela o acusa de se fazer de bobo, e diz que ele definitivamente está deixando criminosos se mudarem de propósito, pois ele basicamente governa a cidade como seu mestre da guilda, como o líder. Mais uma vez, Hanson afirma não saber do que ela está falando, e até começa a rir da acusação antes de dizer a ela para sair da cidade se tiver algum problema com a forma como ele administra as coisas. Ao ouvir isso, Ramla percebe qual é o plano dele, e diz que ele está intencionalmente tentando afastar todos os bons aventureiros para se preparar para uma revolta no labirinto, uma grande rebelião. Até então, Lost e os outros começaram a se arrepender da decisão de aceitar a missão, pois a Fênix parece estar ficando muito mais forte a cada minuto que passa. Depois que Lyra diz que eles podem ficar sem ar respirável em breve, Sig diz a Armia para usar magia de água para reduzir suas chamas, para diminuí-las. Mas ela começa a duvidar de si mesma, então ele promete afastar suas chamas para mantê-la segura, até que ela enfraqueça com sucesso. Depois que ele promete mantê-la segura, Narcina e Lost se juntam a ele para distrair a Fênix enquanto Lyra lhe dá um discurso de encorajamento para que ela possa se concentrar em canalizar sua magia, em seu poder.
Momentos depois, ela atira uma flecha de água em uma de suas asas, e Sig imediatamente avança para esfaqueá-la. Mas mesmo depois que ele finalmente acerta o golpe, a Fênix sobrevive e voa para um pilar para recuperar sua energia para se recompor. Lost então diz que eles só precisam continuar lutando até que ela caia. Nesse momento, Hanson nega ter feito quaisquer planos para uma revolta no labirinto, então Ramla decide retirar a acusação, mas ainda insiste que é provável que aconteça por causa de toda a mana se acumulando em locais incomuns, em pontos específicos. Enquanto continuam conversando sobre isso, a Fênix começa a absorver mana e muta, transformando-se em uma besta super poderosa, chocando Lost, que nunca esperou ver duas mutações acontecerem tão cedo, em tão pouco tempo. Ao ver isso, Armia perde o ânimo e tenta fugir, mas a Fênix avança direto em sua direção. Lyra imediatamente lhe diz para correr, mas suas pernas ficam paralisadas pelo medo, então Sig pula na frente delas para bloquear as chamas da Fênix, para protegê-las. Ele então lembra a Armia de sua promessa de protegê-la e pede sua ajuda novamente. Então ela se recompõe e pede mais tempo para elaborar outro feitiço de ataque. Enquanto Lyra fica para trás para curá-la, Narcina acerta seu primeiro golpe na Fênix e quase perde a mão para suas chamas, por pouco. Depois que ela finalmente se livra do fogo, ele tenta atacá-la, então Lost bloqueia suas garras com sua espada, até que o calor imenso derrete a lâmina. Nesse momento, Armia canaliza toda a magia que lhe resta para criar uma poderosa flecha de gelo, e depois que ela dispara no peito da Fênix, ela cai, mas ainda retém força suficiente para avançar em sua direção novamente, com fúria. Desta vez, Narcina decide se vingar de sua luva queimada, e depois que ela a derruba com um chute brutal na cabeça, Lost a esfaqueia no cérebro e finalmente a mata, pondo um fim à sua existência. Eles então agradecem a Armia por finalmente se tornar útil, e depois de desabar em lágrimas, ela pega a pedra e volta para o hotel, onde Ramla estava esperando para parabenizá-los para celebrar a vitória. Enquanto comem, alguns minutos depois, ela e Narcina começam a conversar sobre como a comida está saborosa. E quando Ramla pergunta se ela já comeu algo assim no palácio, todos ficam curiosos e perguntam do que ela está falando, o que ela quer dizer. Narcina imediatamente tenta impedi-la de falar, mas ela diz a todos que Narcina é, na verdade, a herdeira do Conde de Analistoria, fazendo Lost finalmente perceber que ela é a garota que ele salvou naquela noite, a mesma pessoa. Enquanto todos congelam em choque, Hanson conta ao mestre da Guilda Mist tudo sobre sua conversa com Ramla. Então Mist decide iniciar a próxima fase de seu plano. No dia seguinte, eles levam a Pedra da Fênix para Amherst, para que ela a examine. Mas Narcina perde a cabeça depois que Amherst tira uma pequena bolsa de moedas como pagamento. Ela lembra a Amherst que a Fênix também mutou, e diz que foi ela quem ficou tagarelando sobre o quanto eles ganhariam ao derrotá-la, ao vencê-la. Depois de deixá-la desabafar por mais alguns minutos, Amherst diz a Narcina para dar uma olhada dentro da bolsa, e depois que ela vê que está realmente cheia de moedas de ouro puro, Amherst explica todo o estresse que passou para conseguir aquilo para eles, e diz que teriam que carregar várias bolsas, se ela tivesse embalado em moedas de prata, seria muito mais pesado. Muito mais tarde, Narcina ajuda Lost com seu café da manhã, antes de sugerir que eles arranjem um lugar juntos, já que podem facilmente pagar para comprar um. Quando ele pergunta por que ela de repente tocou no assunto, ela o lembra da vez que Amherst sugeriu e diz que tem pensado nisso desde então, sem parar. Depois de pensar um pouco, Lost pergunta se ela tem algo contra ficar na estalagem, mas Narcina afirma que, na verdade, adora todas as pessoas legais e a comida incrível que a mãe de Sheila faz, que é deliciosa. No entanto, ela também explica como é sempre barulhento e diz que um lugar mais tranquilo seria muito melhor. Enquanto Lost continua pensando nisso, ela se afasta da realidade e imagina jantando em sua própria cabana à noite e colocando um ao outro em 50 posições diferentes, em diversas formas. No momento seguinte, Lost interrompe sua ilusão para lembrá-la de que Sig perguntou se todos poderiam começar um grupo juntos. Ele então explica que conseguir um lugar por conta própria antes de lhe dar uma resposta seria errado, então ela pergunta se ele realmente quer começar o grupo com eles, de verdade. Depois que ele a lembra que Sig foi a principal razão pela qual eles sobreviveram à missão Fênix, ela concorda que aceitar a proposta dele seria sábio, e promete apoiar qualquer decisão que ele tomar. Horas depois, a mãe de Ciela prepara um banquete para celebrar a formação de seu novo grupo, uma grande festa. E depois de vários minutos de encher a cara, Armia fica com sono, então Lyra decide levá-la para dentro. Enquanto ela arrasta Armia para fora de seu assento, Sig se oferece para ajudar, para dar uma mão. Mas ela lhe diz para se aproximar um pouco mais de Lost. Nesse exato momento, Narcina lhe pede conselhos sobre algo importante, e depois de colocar Armia na cama, ela fica chocada quando Narcina lhe conta sobre sua tentativa de conseguir um lugar com Lost, de morar com ele. Ela então elogia Narcina por ser ousada o suficiente para fazer tal pedido. Mas Narcina fica chateada enquanto narra a forma como ele a rejeitou. Depois de pensar um pouco, Lyra lhe diz que Lost parece ser o tipo de cara que gosta de levar seu tempo com o amor, com os sentimentos.
Isso faz Narcina se sentir um pouco melhor, então ela admite que só pediu conselhos porque Lyra parece ter experiência mais do que suficiente com relacionamentos. Ao ouvir isso, Lyra fica chocada e diz a Narcina para reduzir suas expectativas, pois sua vida amorosa é praticamente inexistente, é um deserto. Mais ou menos na mesma hora, Sig diz a Lost para morar com Narcina e diz que ele está apenas causando dor a ela ao ignorar seus sentimentos. Mas Lost insiste que não é o momento certo, então Sig pergunta se ele perdeu as bolas ou se realmente não tem sentimentos por ela, de forma alguma. Quando Sig lhe diz para apenas admitir que a ama, ele se transforma em um hidrante e tenta desesperadamente esconder isso. De volta ao quarto, Lyra explica como Sig sempre foi um idiota sem noção desde a época em que estavam no mesmo grupo na capital, desde o início. Ao ouvir isso, Armin acorda e pede o resto da história. Então Lyra lhes conta como praticamente todo cara na capital queria um pedaço de seus pães de baunilha naquela época. Um certo cara até se juntou ao grupo deles apenas para se aproximar dela, para ficar perto. Mas na noite em que ele finalmente tentou forçá-la, ela quebrou a mandíbula dele ao meio e o amarrou para todos verem. Embora nada realmente tenha acontecido, Sig ainda se culpou por deixar o sujeito estranho se juntar ao grupo deles, por permitir isso. E depois de chutá-lo para a atmosfera superior, ele saiu furioso e deixou o grupo sem explicação alguma. Enquanto Lyra tenta explicar o quão irritada ela estava quando ele partiu, Ciela também aparece com o chá deles e decide se juntar à conversa à discussão. Até então, Sig também contou a Lost seu lado da história e disse que ficou surpreso que Lyra pudesse perdoá-lo tão facilmente depois que ele a colocou em perigo. Ele então pergunta a Lost por que ele recusou o pedido de Narcina, o que o levou a fazer isso. Então ele tenta explicar suas razões. Mas então Amherst aparece para entregar um relatório que ela fez para ele. Quando ela pergunta se Sig pode ser confiável com o relatório, Lost lhe diz para não se preocupar, pois eles estavam apenas falando sobre Narcina, que por acaso é a pessoa que ela estava investigando em primeiro lugar, desde o início. O fato de ela ser uma herdeira foi um choque para Lost, mas ele rapidamente aceitou, até a conversa com Hamla, onde ela disse que o pai de Narcina havia aceitado a decisão dela de se tornar uma aventureira, sem problemas. Na cultura deles, alguém como Narcina, que por acaso é a única herdeira do trono, tem que cumprir seu dever para com o reino antes de qualquer outra coisa, então não faz sentido que seu pai tenha aceitado casualmente a decisão dela de fugir da cidade e perseguir seus sonhos, de forma tão leve. Emerson então diz que provavelmente tem a ver com o cabelo dela, pois ele mudou de cor para azul de repente, um dia qualquer. Depois que ela diz que o pai dela provavelmente interpretou isso como um sinal de que ela não viveria muito, e decidiu deixá-la fazer o que quisesse sem restrições. Sirius lembra que ela deu um chute voador em uma fênix, o que definitivamente deveria ser impossível para uma garota doente comum. Enquanto continuam conversando sobre isso, Narcina também conta a Lyra, Armia e Ciela sobre a questão do cabelo, sobre o ocorrido. De volta à mesa, Amherst diz a Lost para aceitar que não há mais nada na história de Narcina. Então ele a paga pela investigação, e diz a Sig que só queria ter certeza de tudo antes de tomar qualquer decisão séria com ela, qualquer passo importante. Enquanto continuam conversando sobre os sentimentos dele por ela, Lyra elogia Narcina por ser corajosa o suficiente para seguir seu coração novamente e diz que sempre quis ter esse nível de bravura. Ao ouvir isso, todos a empurram de volta para fora e a fazem pedir a Sig 1 minuto de seu tempo, para que possam ter uma conversa particular a sós. Minutos depois, ela pergunta se eles podem se tornar parceiros, mas ele fica confuso com isso e a lembra que eles já estão em um grupo juntos, já fazem parte do mesmo time. Ela então explica suas intenções com mais detalhes, e depois de perceber que ela quer um relacionamento, ele leva um momento para controlar seu coração antes de dizer que precisa pensar sobre isso, precisa de tempo para refletir. Lyra surta imediatamente e diz para ele se decidir de uma vez por todas, antes de admitir que é bom demais saber que ele está pensando numa vida ao lado dela. Nesse exato momento, Lost, que estava escutando a conversa com os outros, pergunta a Narcina se ela pode arranjar um tempo amanhã, pois ele tem algo muito importante para lhe contar. No dia seguinte, um grupo qualquer de aventureiros encontra um orc no labirinto e entra em pânico total, já que suas armas de venda de garagem nunca foram usadas em um monstro de verdade. Então eles tentam escapar. No entanto, quando um segundo orc surge no campo de visão, eles entram em pânico e empurram um garoto chamado Keith na direção dos monstros para que ele possa servir como uma isca. Muito tempo depois, Narcina se distrai completamente enquanto toma seu café da manhã, então Armia tenta desesperadamente descobrir o que está acontecendo com ela, enquanto Lyra e Sig percebem com muita facilidade que ela está pensando no que Lost está planejando para lhe contar. Eles então dizem a Lost para ter logo aquela conversa para que ela possa parar de pensar demais em tudo. Mas assim que ele se aproxima da mesa dela, eles ouvem a porta se abrindo e veem Keith, que então pede por ajuda antes de desmaiar completamente. Minutos mais tarde, Lost sai de um dos quartos e diz a todos para não se preocuparem, porque Lyra e Sheila estão cuidando muito bem dele. Mary então explica detalhadamente como eles sempre cuidaram de Keith ao longo de todo o seu treinamento para se tornar um aventureiro.
E depois que ela descreve o quão feliz ele estava por ser aceito em seu primeiro grupo de aventureiros, Lost fica furioso e diz a Narcina que eles terão que continuar a conversa em uma outra ocasião. Muito tempo depois, ele entra na guilda e vê que Marnell e seus rapazes já amarraram os covardes que abandonaram Keith. Depois que eles se oferecem para cortar o grupo inteiro em pedaços bem pequenos, Lost decide bani-los da cidade de uma vez por todas. Então Marnell corta a corda e promete arrancar seus geradores de bebês da próxima vez que eles ousarem aparecer por aqui. Assim que eles fogem correndo, Amherst diz a Lost e Marnell que aventureiros não são feitos para resolver disputas por conta própria, mas Marnell fica furioso e diz que eles obviamente não teriam chegado a esse ponto se a guilda realmente fizesse seu trabalho de forma adequada. Naturalmente, os outros concordam plenamente com ele, mas então Hansen aparece de repente e diz a Lost que ele não tem o menor direito de julgar um colega aventureiro. Ao ouvir isso, Marnell e seus rapazes ameaçam espancá-lo sem piedade, mas Lost se dirige ao escritório de Hansen para conversar sobre o que realmente aconteceu. E depois de ouvir atentamente o que os membros do grupo de Keith fizeram com ele, Hansen concorda que a resposta deles foi totalmente válida. Lost então pergunta por que ele não aplica políticas mais rigorosas para impedir que coisas assim continuem acontecendo. Então Hanson começa perguntando se as cidades que aplicam essas políticas realmente estão em uma situação melhor. Lost então pergunta se ele planeja simplesmente abandonar órfãos do labirinto como Keith, mas então Hanson lembra da última conversa que tiveram e diz para ele ir embora se tiver algum problema com a forma como os aventureiros nesta cidade são tratados. Ele ainda lembra a Lost que ninguém forçou absolutamente ninguém a se tornar um aventureiro, e explica que muitas das coisas de que ele continua reclamando são apenas riscos inerentes que vêm com a profissão. Ao ouvir isso, Lost concorda que se tornar um aventureiro não deveria ser um passeio no parque, mas ele ainda insiste que tem que haver algo a mais que eles possam fazer. Hanson então diz para ele sair da cidade mais uma vez, e afirma que ele não tem o direito de banir mais ninguém, ou agir como algum tipo de juiz. Lost começa a ficar furioso novamente, mas então Hanson se levanta e pergunta se ele realmente não se lembra de quem ele é, antes de mostrar-lhe uma cicatriz bem visível em seu braço. Anos atrás, Hanson, que era conhecido principalmente como Noxen, tinha acabado de se juntar ao seu primeiro grupo de aventureiros, e como todo outro novato, ele era tratado como um serviçal, e feito para carregar todas as coisas mais pesadas. Lost, que também era um aventureiro novato naquela época, estava muito feliz em poder ajudar. Mas Hanson era incrivelmente hostil com ele, e sempre dizia que nunca precisava de ajuda de um perdedor fraco e inútil, apesar do fato de que ele era, na verdade, muito mais fraco que Lost. No acampamento, horas mais tarde, Hanson estava morrendo de frio em um canto e observava com muita raiva enquanto os outros aventureiros se mantinham aquecidos uns aos outros. Depois de mais algumas horas, todos finalmente adormeceram, mas Lost de repente o acordou para ver um exército de goblins se preparando para atacá-los. Ambos rapidamente acordaram os outros aventureiros, mas depois de dar uma única olhada nos goblins, eles jogaram Hanson e Lost do penhasco para que pudessem manter aquelas feras de tamanho considerável distraídas. Hanson imediatamente começou a gritar com eles, até que Lost lhe disse para economizar seu fôlego, porque eles provavelmente já estavam bem no fundo da selva, tentando escapar. Depois de aceitar que ambos haviam sido usados como iscas, Hanson finalmente decidiu trabalhar com ele e prometeu fazer os outros aventureiros pagarem caro por usá-los como um sacrifício. Vários minutos mais tarde, eles haviam conseguido lutar para entrar em um velho e oco tronco de árvore, e quando Hanson disse que eles pelo menos haviam cumprido seu propósito como meras iscas, Lost explicou que seus superiores ainda estavam em sérios apuros porque goblins geralmente atacam grupos maiores de pessoas. Nesse exato momento, eles ouviram uma luta vindo do fundo da floresta, e depois que o resto dos goblins fugiu para se juntar à batalha, eles rastejaram para fora e decidiram fugir dali. No entanto, Lost percebeu que Hanson havia sido gravemente ferido, então ele começou a usar magia de cura e se recusou a ouvir quando Hanson continuava dizendo para ele se salvar sozinho. Pouco tempo depois disso, eles encontraram o resto do grupo completamente em pedaços, dilacerado pelos goblins, e então seguiram seus caminhos separados. Hanson então explica que se tornou um aprendiz de Misty anos mais tarde, e foi assim que ele acabou se tornando o gerente da guilda. Depois que Lost o parabeniza sinceramente por ter chegado tão longe em sua jornada, Hanson diz para ele levar Narcina e deixar a cidade para sua própria segurança. Minutos mais tarde, ele volta para baixo para contar a Marnell o que realmente aconteceu, mas Amherst pede um momento para poder falar com eles. Em uma sala de armazenamento, momentos mais tarde, ela diz que muitos dos funcionários da guilda são contra Misty e Hanson, e pede para eles começarem a exterminar os monstros em total segredo, porque Hanson e Misty definitivamente não aprovarão essa iniciativa. Quanto ao pagamento, ela oferece incluir bônus generosos por cada pedra que eles trouxerem, mas isso surpreende Lost e Marnell, pois eles sempre pensaram que ela era do tipo mais ganancioso. Depois que ela os ataca por tal desrespeito, Lost retorna na Narcina para contar a ela sobre tudo o que aconteceu, e ela fica muito animada para finalmente começar a caçar monstros com ele novamente. Horas mais tarde, eles encontram Sig treinando Keith e um grupo de outros moradores locais, e depois que Laura explica que todos eles queriam ficar mais fortes e capazes, Narcina decide dar a eles algumas aulas de artes marciais também para aprimorá-los. Lyra e Sig então aproveitam a oportunidade para perguntar a Lost se ele finalmente teve aquela conversa importante com ela. E quando ele diz que não, eles ficam furiosos, mas decidem dar a ele um pouco mais de tempo, já que Narcina está de volta ao seu estado de espírito habitual.
Enquanto isso, Hanson acabou de se encontrar com Mist para entregar-lhe uma carta muito importante vinda do primeiro-ministro. Depois de lê-la, Mist diz que eles ainda precisam ficar de olho em Narcina. Então Hanson pergunta com certa curiosidade por que ela é tão importante assim. Mist então lembra da antiga história do poderoso dragão e da princesa que se sacrifica para impedi-lo de destruir o mundo inteiro. Depois de explicar ainda que a princesa do destino é escolhida por causa de seu cabelo azul, ele diz a Hanson que a história é muito real, o que significa que Narcina é o cordeiro sacrificial destinado a salvar a todos, sem exceção. No dia seguinte, Lost e os outros se dirigem a um campo aberto, logo nos arredores da cidade, e depois que Sig avista os goblins sobre os quais Amherst estava falando, eles elaboram um plano para atacá-los diretamente pela frente, para que nenhum deles consiga entrar na cidade. A caminho do ponto de emboscada, Lost e Narcina avistam a carruagem em que ela estava na noite em que se encontraram pela primeira vez. E depois de tirar um momento para relembrar o quão longe eles chegaram juntos, eles lançam um ataque feroz contra os goblins. Muito tempo depois, eles eliminam com sucesso o grupo inteiro de monstros. Mas depois que Narcina empacota cuidadosamente as pedras, um terremoto repentino abala a cidade inteira. Enquanto todos os outros entram em pânico, Hanson e Mist percebem que a revolta do labirinto está prestes a começar de verdade. Vários minutos depois disso, Lost retorna à cidade e imediatamente vai verificar como Mary está, mas ela diz pra ele não se preocupar, porque ninguém se machucou durante o terremoto. Nesse exato momento, um cara do grupo de Marnell aparece e conta a Lost sobre uma emergência grave acontecendo nos portões principais da cidade. Ao chegar lá, todos veem Marnell, que então lhes mostra um novo e enorme grupo de goblins e hobgoblins, todos planejando invadir a cidade. Depois de explicar que eles precisam de ajuda para combatê-los e afastá-los, Marnell diz a Lost que eles não poderão pagar por essa ajuda, mas Lost e os outros o lembram que todos eles têm que trabalhar juntos para proteger a cidade, custe o que custar. Minutos mais tarde, eles começam a dominar os goblins com sucesso, mas assim que Lost corta um de seus braços, ele começa a falar e promete eliminar todos eles. Isso choca completamente a todos, já que goblins e outros monstros nunca foram capazes de falar, mas eles ainda conseguem obliterar a horda inteira de forma eficaz. No entanto, assim que eles tentam recuperar o fôlego, um morador local qualquer aparece para contar a eles sobre um exército ainda maior de goblins. Então todos correm desesperadamente para a entrada do labirinto e veem que monstros estão continuamente saindo de lá. Depois de tirar um breve momento para pensar, Lost sugere reagrupar com todos os aventureiros da cidade para que eles possam realmente ter uma chance de sucesso, apenas para retornar e descobrir que a guilda já está completamente lotada de aventureiros vindos de todos os cantos da cidade. Acontece que a guilda já havia colocado uma recompensa generosa pelo exército excessivo de monstros, e estava até pagando aos aventureiros um gordo adiantamento apenas para que eles aparecessem. Isso faz com que Lost e os outros percebam que Hanson estava, na verdade, fazendo planos com bastante antecedência. Mas eles decidem focar no fato de que agora há aventureiros suficientes para travar uma boa e longa luta. No momento seguinte, Hamlas aparece para se juntar a eles, então Lost pergunta se ela também estava esperando por uma revolta do labirinto. Nesse exato momento, Amherst se lembra de ter ouvido isso antes, então ela os leva para seu escritório no prédio da guilda para ler alguns registros antigos sobre revoltas do labirinto. Eles então aprendem que geralmente dura até que os aventureiros ou guerreiros presentes eliminem monstros suficientes para reduzir a quantidade de mana que está sendo produzida no labirinto. Depois que Amherst também aponta que a principal razão pela qual as guildas foram criadas era para reduzir a quantidade de mana que está sendo produzida pelos labirintos, Hamla diz a ela para começar a levar seu trabalho muito a sério, porque ela já deveria saber o que estava acontecendo se tivesse feito uma pequena pesquisa a tempo como deveria. Manel então diz que a revolta ainda é um pouco suspeita, porque a cidade deles é literalmente a capital mundial dos aventureiros, o que significa que eles deveriam ter neutralizado monstros suficientes para manter o labirinto completamente estável. Depois de concordar com Lost, ele decide focar em um plano para manter a cidade segura, porque os goblins obviamente tentarão destruir tudo o que estiver à vista. Vários minutos mais tarde, ele lidera os outros aventureiros para reunir o máximo de móveis que puderem, para que possam criar uma barricada e reduzir os danos causados. Mas enquanto todos começam a mover itens de casas por toda a cidade, Lost vê Manel discutindo com Keith e seus amigos, que de repente pensam que são fortes o suficiente para se juntar à luta principal. Depois que Keith se recusa a recuar e diz que eles também têm o direito de defender Mardor, Marnell concorda, mas diz que há outras maneiras de fazer isso sem arriscar suas preciosas vidas. Ele prossegue explicando a importância de ter batedores e pessoas para ajudar os aventureiros feridos, então Keith e seus amigos decidem fazer exatamente isso. Momentos mais tarde, os goblins finalmente chegam à cidade, então todos começam a lutar e conseguem contê-los, mantendo os danos causados ao mínimo possível. No entanto, monstros de nível médio, como os Leaks, também começam a aparecer, então Hamla se junta à luta e continua atacando sem parar até que a primeira onda termine. Assim que ela tenta tomar um fôlego, outra onda surge, então Lost também se junta à luta e se associa a Sig para derrubar o máximo de inimigos que puderem. No entanto, ambos acabam sendo encurralados por orcs extremamente poderosos. Mas, nesse exato momento, uma espada poderosa rasga o ar à velocidade da luz e limpa uma onda inteira de monstros antes que um Giga Chad superpoderoso chamado Ronaldo finalmente se revele.
Lost e Siggy o reconhecem imediatamente, o que confunde todos os outros presentes até que Ronaldo explica que ele, na verdade, treinou os dois, incluindo Narcina, pouco antes de ela decidir se tornar uma artista marcial de renome. Ele também cumprimenta Hamla, que já foi sua companheira de equipe no passado, e depois que ela tenta incinerá-lo, ele limpa o resto dos Goblins. Enquanto Hamla tenta explicar o quão provocado ele está, Hanson aparece através de um portal para dizer a ela que Misty está pronto para ter a conversa que ela havia pedido. Depois que ela concorda, Lost pede para ir junto, para que ele também possa dar a Misty um pedaço do que pensa. Surpreendentemente, Hanson diz para ele trazer Narcina junto também. E assim que eles atravessam o portal, ele promete proteger Narcina se algo de ruim acontecer. Hamla então diz para ele esquecer isso completamente, porque Misty está muito acima de sua liga, e poderia até vencê-la facilmente se ele quisesse. No entanto, no exato momento em que eles finalmente o veem, Hamla lança uma enorme bola de fogo bem na direção da cabeça dele. Como era de se esperar, ele facilmente a evade e pergunta por que ela tem tanta dificuldade em respeitar seu mestre. Lost e Narcina então percebem que ele é um elfo, e congelam em choque total, enquanto Hamla explica o quão superpoderoso ele é, sendo o último sobrevivente de uma raça extinta e lendária. Quando Narcina pergunta se ele é realmente a pessoa que treinou Hamla, ela explica que os elfos sempre tiveram uma afinidade muito alta e natural com a magia. Depois de explicar ainda como ele passou todos os 600 anos de sua longa vida dominando a magia, Hamla diz a Narcina e Lost para pararem de agir como se tivessem acabado de conhecer o próprio deus. Mas então, Narcina percebe que Misty a está encarando fixamente desde o momento em que eles entraram. Hamla então exige saber por que ele finalmente decidiu falar com ela depois de se manter escondido e isolado por tanto tempo. No entanto, seu tom áspero faz com que Misty fique chateado, então ele reclama com Hanson, que imediatamente começa a bajulá-lo como um verdadeiro beta-simp. Hamla então percebe que ele é o novo aprendiz de Misty e tenta zombar dele, mas Hanson triplica a bajulação e agradece a Misty por tirar um tempo precioso para treiná-lo, apesar do fato de que ele não tem a menor afinidade com magia. Com isso fora do caminho, Misty convoca uma mesa redonda e pede a todos que se sentem, porque a conversa pode demorar um bom tempo. Hamla então o acusa de orquestrar tudo o que aconteceu em Mardá, especialmente o grande aumento de delinquentes vivendo na cidade, porque ele queria usá-los como soldados descartáveis quando a revolta começasse de fato. Depois que Misty aceita que foi a melhor maneira de garantir que os civis respeitáveis permanecessem completamente fora de perigo. Lost e Narcina perguntam por que eles não puderam contar a absolutamente ninguém sobre o ataque, para que pudessem fazer melhores preparativos. Hanson então diz que eles nunca poderiam realmente prever quando o ataque aconteceria de fato, e é por isso que eles começaram a tornar a cidade hostil a bons aventureiros, para que eles partissem antes que a luta principal acontecesse. Apesar disso, Hamla ainda exige saber por que eles mantiveram tudo em segredo de todos os outros, e depois que ela pergunta se eles iniciaram a revolta por conta própria, Misty explica que a ordem para manter o silêncio veio da supervisão de absolutamente todas as guildas da nação inteira. Hanson tenta impedi-lo de dizer mais alguma coisa, mas Misty decide que eles já passaram muito do ponto de guardar segredos, e explica ainda que revelar a verdade a todos teria resultado em um caos imenso que teria sido muito difícil de gerenciar, enquanto ainda tentavam conter a revolta do labirinto. Lost então pergunta se eles realmente planejam sacrificar Marda completamente no processo. Mas então Hamla se lembra do enorme pilar que cerca a cidade e diz que Misty já elaborou um plano muito bem pensado para salvar Marda. Depois de se oferecer para fazer um acordo com eles, Misty pede a Hamla para ajudar com seu plano, porque seu corpo contém mais mana do que qualquer outro aventureiro em todo o planeta. Em troca, ele e Hanson prometem derrotar o mestre do labirinto, mas Lost e Narcina ficam chocados ao ouvir isso, porque ninguém nem sequer sabe onde o mestre do labirinto está. Hanson então diz que eles não têm a menor ideia de onde procurar. Então Hamla concorda em cumprir sua parte do plano. Enquanto eles discutem os detalhes, Ronaldo continua matando monstros com uma facilidade impressionante. Então Lyra pergunta a Siggy por que ele já está completamente sem fôlego, mas ele a ignora para se concentrar em permanecer vivo. Nesse exato momento, um grande ogro agarra alguns dos aventureiros, e depois de ver que o ogro trouxe vários amigos, Siggy também percebe Keith e os outros meninos observando a cena por trás da barricada improvisada. Em um esforço para parecer muito legal, ele se associa a Ronaldo e ataca os ogros com ferocidade. A essa altura, Hanson acabou de abrir um portal para levar Hamla, Lost e Narcina diretamente ao centro da cidade. Depois que ele sai, Hamla caminha até uma câmara mágica construída por Misty, após usar um círculo mágico para abri-la completamente. Ela diz a Lost para não confiar nele, porque ele definitivamente tem algo mais, e muito mais, planejado para aquele momento. No momento seguinte, ela entra e libera sua mana para ativar uma poderosa barreira que envolve a cidade inteira e impede que o resto dos monstros do labirinto entrem de vez. Ao ver isso, os aventureiros lutando nos arredores da cidade correm de volta para dentro para acabar com os monstros que ainda restam na cidade.
Enquanto isso, Sig fica completamente sem fôlego, então Ronaldo diz para ele descansar um pouco, já que os outros aventureiros já estão mantendo os monstros bem ocupados. Depois que eles notam a barreira e percebem que é a razão pela qual os monstros pararam, Lost aparece com Narcina e explica que Hamla é a pessoa que está criando aquela parede. Ele então diz que ela provavelmente manterá a parede erguida até que sua mana se esgote por completo, e quando T'Challa diz que ela provavelmente apenas desmaiará de exaustão, Ronaldo diz a eles que ela está na verdade em perigo real. Ao contrário do feitiço de barreira comum, Misty muito provavelmente projetou este para continuar funcionando o máximo de tempo possível, o que significa que ele continuará drenando mana de Hamla, mesmo depois que ela desmaiar completamente. Enquanto eles tentam descobrir uma alternativa melhor, um poderoso grifo de repente escapa do labirinto e imediatamente começa a atacar na barreira com fúria. Isso faz com que Lost fique furioso, mas enquanto ele tenta sair, Ronaldo o impede e diz que todos eles têm que trabalhar juntos para reduzir o fardo que pesa sobre Hamla. Momentos mais tarde, eles conseguem sair da barreira e percebem que o grifo está focado apenas em quebrar as paredes, então Ronaldo diz para eles se concentrarem nos outros monstros. No entanto, depois que eles rapidamente cortam a maioria dos goblins, o resto de repente começa a se afastar, de forma estranha. No momento seguinte, um Fenrir aparece de repente, e depois que Lost percebe que ele é muito mais forte que o grifo, Lyra nota que Sig está prestes a perder o controle da bexiga e zomba dele sem piedade. Nesse exato momento, Ronaldo diz a Lost para lidar com o Fenrir, porque ele tem que cumprir sua promessa a Hamla, parando o grifo. Assim que ele sai, o Fenrir avança com toda a sua fúria, mas Lost rapidamente bloqueia seus ataques e consegue acompanhar sua velocidade relâmpago, até que um golpe brutal o manda voando longe. Enquanto Sig pula para ajudar, Lyra começa a curá-lo rapidamente, e Ronaldo realmente consegue derrubar o grifo com um golpe certeiro. No entanto, quando Armia tenta ajudar Sig, um Lix a ataca distraindo Sig, que imediatamente é derrubado pelo Fenrir. Depois de também atacar Lyra com força, ele pega Lost e o joga violentamente pelo campo como se fosse um boneco de pano. Isso faz com que Narcina perca completamente a cabeça. Então Sig e Lyra tentam impedi-la, mas ela os ignora e começa a lutar contra o Fenrir por conta própria. Armia tenta ajudar atacando o Fenrir com magia, mas com Narcina estando tão perto dele, ela decide não arriscar de forma alguma. Felizmente, Narcina finalmente consegue acertar seu poderoso chute voador, mas o Fenrir rapidamente se cura e aumenta drasticamente a velocidade de seus ataques para pegá-la completamente desprevenida. Eventualmente, ela também é dilacerada e ferida, mas enquanto o Fenrir se prepara para acabar com ela de uma vez por todas, ela sorri e diz que era apenas uma isca. Então ele olha para cima pouco antes de Lost desferir uma facada fatal e certeira. Acontece que ele havia dado a ela um sinal discreto para que ela ganhasse algum tempo, depois que o monstro o jogou no chão pela primeira vez. Muito tempo depois, Narcina finalmente acorda e fica surpresa, pois nunca esperava sobreviver a um ataque tão brutal e violento. Depois que todos a lembram que Lost nunca deixaria algo de ruim acontecer com ela, Ronaldo mostra a ela a Pedra do Grifo e diz que eles não precisam se preocupar com Hamla por algum tempo. No entanto, com o Mestre do Labirinto ainda vivo e ativo, eles têm que esperar Misty derrotá-lo, então ele sugere que voltem para Riton para poderem descansar. Depois que todos concordam com ele, Narcina se levanta e tenta agradecer, mas Hansun de repente abre um portal e a sequestra bem na frente deles. Pouco depois disso, Marnell e os outros aventureiros limpam os monstros restantes na cidade, mas ele ainda fica preocupado com os monstros que se reúnem do lado de fora da barreira protetora. Nesse exato momento, Keith aparece e quando Manel pergunta por que eles não estão mais escondidos, eles começam a distribuir comida e sugerem fazer uma pausa para recuperar as forças. Apesar disso, Manel continua preocupado, então Keith lhe diz que Lost e os outros também estão descansando lá na estalagem. Enquanto T'Challa explica o que aconteceu com Narcina, Ronaldo lembra a Lost e aos outros a antiga história do dragão, e depois que todos perguntam por que ele mencionou isso, ele explica que o cabelo azul de Narcina a marcava como o sacrifício supremo destinado a salvar o mundo inteiro. A essa altura, Hanson já levou para si Misty, então ela tenta atacá-lo, mas ele agarra seu corpo inteiro e a força a se ajoelhar antes de perguntar se ela sabe algo sobre o dragão. Depois que ele a liberta, ela diz que o dragão apareceu pela primeira vez há 200 anos, mas foi derrotado por um herói misterioso que surgiu de repente naquela época. Misty então lhe diz que, ao contrário das histórias que foram transmitidas ao longo dos anos, o herói nunca realmente derrotou o dragão. Ele apenas o enfraqueceu o suficiente para deter seu ataque à humanidade, e antes desse ataque, ele vinha tentando destruir a humanidade a cada 200 anos, mas sempre era contido por um herói. Misty explica ainda que, ao contrário de todas as outras vezes, não há um herói para deter o dragão, e é por isso que ela tem que ser a única a pagar o preço final. Ao ouvir isso, Narcina pergunta se o pai dela sabe sobre isso, e depois que Misty diz que sim, ela percebe que essa é a razão pela qual ele de repente apoiou a decisão dela de se tornar uma aventureira. Enquanto eles continuam conversando, Lost pergunta por que Misty está tentando usar Narcina, mas Ronaldo diz que a pessoa que está tentando usá-la é muito mais poderosa. Isso faz Lost se lembrar de quando Misty mencionou o sujeito que supervisiona todas as guildas, então ele pergunta se é o chanceler.
Ronaldo então diz que o chanceler sempre se preocupou apenas em reduzir os danos e usar a revolta a seu favor, e é por isso que ele se recusou a ter muros construídos ao redor da cidade. Depois de lembrá-los de que a revolta geralmente dura dias, dependendo da quantidade de magia acumulada, ele diz que o chanceler planeja deixar Mardat ser destruída, para que os reis e outros funcionários do governo possam lhe dar total autoridade para deter os ataques. No entanto, em vez de apenas comandar aventureiros para deter os monstros, ele usaria esta oportunidade para destruir seus rivais e, essencialmente, se tornar um novo rei. Dito isso, Ronaldo lhes diz que Mist provavelmente levou Narcina como uma medida de segurança, caso a Ramla falhe e o dragão ainda apareça. No entanto, Lost e os outros ainda permanecem preocupados e decidem trazer Narcina de volta. Então Ronaldo sugere ir para a parte mais profunda do labirinto, já que é para lá que Mist provavelmente a levará. Depois que todos concordam, Ronaldo sugere comer algo porque eles precisarão da energia. Vários minutos depois, Mist pega Narcina e os leva a um círculo de teletransporte que os transporta para um nível inexplorado no labirinto. Ele então explica que eles estão, na verdade, no nível mais profundo e aponta para o templo onde o mestre do labirinto reside. Mais ou menos na mesma hora, Lost e os outros encontram um círculo de teletransporte nas profundezas do labirinto, mas antes de usá-lo, Ronaldo lhes diz que a única razão pela qual eles não viram monstros é porque o labirinto os forçou a sair para acumular mana suficiente para uma segunda onda de ataques. Enquanto continuam procurando pelo nível mais profundo, Narcina vê um ciclope gigante e quase se borra de medo, antes de perguntar a Mist por que uma besta tão poderosa está andando casualmente por ali. Assim que ele a lembra que eles estão no nível mais profundo, Lost e os outros aparecem através de outro portal. Mas enquanto ele tenta alcançar Narcina, 3 psiciclopes o avistam e atacam imediatamente. Ronaldo então lhe diz para ficar para trás, mas Lost, casualmente, rasga os 3 e ainda consegue manter o controle de sua fúria demoníaca antes de se encontrar com Narcina. Mist então se desculpa pelo sequestro e empurra Narcina em sua direção antes de dizer que está apenas tentando garantir que eles lidem com a revolta sem perder pessoas valiosas. Quando ele diz que eles têm que derrotar o mestre do labirinto, Ronaldo fica furioso e o acusa de quebrar sua promessa a Ramla, mas ele os assegura de que ainda planeja ajudar. No entanto, eles têm que ser os únicos a derrotar o mestre porque seus ossos velhos não conseguem acompanhar o ritmo. Enquanto eles começam a caminhar em direção ao templo, Lost diz que ainda não confia em Mist, mas está disposto a fazer qualquer coisa para salvar Narcina. Quando eles finalmente se aproximam o suficiente, Mist explica que o grande dragão foi selado em outra dimensão e geralmente espera 200 anos para que o mestre do labirinto reúna mana suficiente para alimentar seu renascimento, e é por isso que destruir o mestre do labirinto é o passo mais importante do plano. No momento seguinte, ele aciona um mecanismo para invocar o mestre do labirinto, e depois que Armígia o segura com seus poderes, Ronaldo e Sig cortam suas asas. Apesar disso, ele começa a disparar, então Narcina avança e desfere um soco brutal que racha seu crânio antes que Lost o finalize. Assim que ambos tentam celebrar, um portal se abre e Hanson é empalado no peito antes que o grande dragão comece a zombar de Mist por mais uma vez falhar em detê-lo. Ele então oferece libertar Hanson se Mist entregar seu corpo para ajudar no renascimento, mas Mist recusa e decide sacrificar Hanson. No entanto, ele hesita no último momento e o dragão rapidamente aproveita a oportunidade para tomar posse de seu corpo. Felizmente, ele rapidamente percebe que toda a mana no labirinto ainda não é suficiente e liberta Hanson antes de seguir para a superfície com o corpo de Mist. Minutos depois, Lost e os outros conseguem sair e veem que ele está tentando romper a barreira de Ramla. A essa altura, Ramla também percebeu o que está acontecendo, então ela decide focar toda a energia que lhe resta para manter a parede de pé até que Lost e os outros encontrem uma solução. Enquanto o grande dragão continua espalhando suas vinhas pela barreira, os moradores ficam assustados e acabam dando ao dragão ainda mais mana para se preparar para seu renascimento. No momento seguinte, a cidade inteira começa a tremer, fazendo Lost perceber que a segunda onda de monstros está prestes a atacar. Enquanto todos tentam pensar em um novo plano, Marnell ouve sobre os monstros e tenta guardar a informação para si mesmo para que ninguém mais se assuste, mas Keith percebe e diz que eles não podem continuar na cidade por muito tempo. Quando Marnell os assegura de que a barreira permanecerá de pé, Sheila também fica preocupada e pergunta se ele sabe por quanto tempo Ramla pode mantê-la. A essa altura, Lost e os outros já perceberam que não podem mais ficar apenas observando. Mas quando Sig pergunta se ele está pronto para lutar, ele explica o quão brutal foi o ataque do dragão a Hanson, e diz que precisa continuar usando cura para mantê-lo vivo. De repente, Hanson o impede e pergunta se ele pode perdoar Mist. Lost imediatamente tenta continuar a curá-lo, mas Hanson o impede novamente e diz que deve sua vida inteira a Mist.
Ele então lembra a Lost como ambos foram tratados como camponeses por causa de sua falta de habilidade e diz que teria sofrido um destino ainda mais cruel se Mist não tivesse decidido acolhê-lo como aprendiz. Depois de explicar como Mist essencialmente se tornou um pai para ele, ele diz a Lost para se concentrar em salvar todos os outros. Mas então Lost o lembra de que eles eram amigos antes de qualquer outra coisa. Narcina então diz a Hanson que ele nunca deveria ter guardado tantas coisas para si mesmo, porque Mist não era a única pessoa que se importava com ele. Apesar disso, Hanson ainda lhes diz para deixá-lo enfrentar a punição por suas ações, mas Narcina se recusa e força Lost a continuar a curá-lo. Naquele momento, Marnell e os outros aventureiros correm para fora da cidade para combater a nova onda de monstros, e depois de ver que Emerson também mobilizou os delinquentes para se juntarem à luta, Ronaldo pergunta se eles ainda querem lutar contra o grande dragão ou correr para casa. Depois que Lyra lhe diz que fugir seria inútil, Lost termina com Hanson, e diz a Narcina para ficar para trás antes de decidir atacar o dragão. Momentos depois, Armija chama sua atenção com uma bola de fogo, então ele decide aniquilá-los antes de retomar seu ataque à barreira. Enquanto eles começam a cortar suas vinhas, ele se convence de que nunca conseguirão alcançá-lo. Mas então, Lost decola com a ajuda de Armia e consegue se aproximar o suficiente para esfaqueá-lo. No entanto, ele é pego por uma das vinhas e esfaqueado no estômago antes de cair no chão. Ao ver isso, Narcina tenta desesperadamente se impedir de correr para ajudá-lo, mas então Hanson lhe diz para ir para que ela não se arrependa depois. Ela corre imediatamente para o lado dele, e depois que Lyra também usa sua cura para manter Lost estável, o dragão começa a penetrar a barreira de Hamla. Sem nenhuma outra opção, Narcina decide se sacrificar, mas Ronaldo a impede e explica que seu sacrifício apenas manterá o dragão afastado por uma década. Apesar disso, ela decide seguir em frente com o plano, e diz que 10 anos é tempo mais do que suficiente para eles encontrarem o herói e elaborarem um plano infalível. Ela então caminha até o dragão, que imediatamente fica dominado pela fome de se alimentar assim que a vê. Enquanto voa mais perto, ele lhe diz para ir embora, mas ela se recusa, e Ronaldo lhe diz para não se incomodar em tentar resistir, já que sua natureza sombria simplesmente não consegue dizer não a uma fonte de mana tão pura. No entanto, no momento em que ele finalmente se aproxima o suficiente para agarrá-la, Lost desperta seus verdadeiros poderes. Então Sig e os outros recuam para se defender. Lost então avança em direção ao dragão e lhe serve um buffet de punhos à vontade, enquanto Narcina desesperadamente grita o nome dele para que ele não se perca na escuridão. Depois que Ronaldo também confirma que ele não será capaz de retornar ao seu eu normal, Narcina continua gritando o nome dele, e por fim, arrisca sua vida ao agarrar o punho dele. Felizmente, o poder do amor o impede de arrancar seus dentes brancos e perfeitos, mas depois que ele volta ao normal, o dragão tenta escapar. Infelizmente, Mist recupera o controle de seu corpo e o impede antes de dizer a Lost para acabar com isso de uma vez por todas. Ele inicialmente hesita, mas depois que Mist diz que é o único caminho e os assegura de que é o que ele quer, Narcina se oferece para ajudá-lo. Então ambos esfaqueiam Mist no coração e banem a alma do dragão. Depois que Mist cai, Hanson corre para o lado dele para agradecê-lo por tudo, e Mist também o agradece por ser o filho que ele nunca teve antes de ir encontrar seus companheiros elfos na vida após a morte. Com o dragão banido, a revolta do labirinto finalmente para, então Hamla desativa a barreira e cai nos braços de Ronaldo, que já estava esperando para apoiá-la. No escritório da guilda, muito mais tarde, Hanson diz a Emerson que ela tem que assumir como mestre da guilda, mas ela fica chocada com isso e se recusa a aceitar uma posição tão séria. Isso é, até que ele sussurra o gordo salário que ela estará recebendo como mestre da guilda. Mais tarde naquela noite, Ronaldo e o resto da turma discutem os poderes incomuns de Lost e o que isso pode significar para eles no futuro. Enquanto isso, ele e Narcina encontram um lugar tranquilo para conversar. E depois de concordarem que ainda precisam treinar para a possibilidade de outra luta contra o dragão, Lost pede a Narcina para ir em uma jornada com ele para encontrar o herói do destino. Ela então pergunta se era sobre isso que ele queria conversar na outra noite, e depois que ele diz que sim, ela concorda alegremente. Na manhã seguinte, eles tentam sair sorrateiramente da estalagem, mas Sheila lhes entrega uma cesta cheia de comida e diz que eles já esperavam por isso. Depois de agradecer a ela e a Mary, eles partem sem perceber que Sig, Lyra e Armia também sabiam do plano deles, mas apenas decidiram deixá-los finalmente desfrutar de um tempo juntos. Se Lost não é o herói do destino, por que exatamente ele é o guerreiro mais forte do planeta? Comente parte 2 para descobrir, e não se esqueça de ativar as notificações de postagem se você gostou deste vídeo e quer ver o nosso próximo.